Olá, boa noite. Dando um tempinho aqui, boa noite. Áudio tá ok? Ok, obrigada. Deixa eu falar aqui no microfone. Boa noite. Olá, boa noite. Muito boa noite, muito bem-vindos a essa live. É um prazer estar aqui com vocês mais uma noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, vamos começar essa live de hoje. Quero me apresentar aqui para quem não me conhece ainda. Eu me chamo Marli Rocha, sou terapeuta capilar, sou cabeleireira e estou aqui, sou especialista também, né, em tratamentos naturais e a intenção dessas lives que tem acontecido toda segunda e toda quarta-feira, às 8h30 da noite, é trazer para vocês assuntos que sejam interessantes na área de tratamentos naturais, para ajudar vocês a se destacarem como cabeleireiros e como terapeutas capilares especialistas em tratamentos naturais. Ou você que é amante também, né, da terapia capilar ou dos tratamentos naturais e que quer que o seu profissional cabeleireiro se torne um também, sempre fala para eles entrar na nossa live aí para poder conhecer um pouquinho desse universo novo aqui, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Se sim, dá um joinha aí para mim, por favor, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Boa noite. Eu acho que é Kel, né? Kel Rodrigues. Cláudia, boa noite. Tudo bem? Prazer ter vocês aqui comigo. Márcia, boa noite. Dri, boa noite. Lude, boa noite. Amanda, muito boa noite. Aqui, mais uma. Estética, Hilda. Hilda, boa noite, Hilda. Tribo de Judá, boa noite. Bom, Viviane, como eu dizia para vocês, né? Essas lives eu estou trazendo conteúdos para ajudar você que é cabeleireiro, que é cabeleireira. Boa noite, Iru. Você que é terapeuta capilar a ser especialista em tratamentos naturais e se destacarem da concorrência. Por que eu digo que vocês vão se destacar da concorrência? Algo que é muito importante nos dias de hoje, né? Após a pandemia, nós sabemos que passamos aí por situações bem complicadas, né? Ficamos com o salão fechado por mais de 4 meses no primeiro ano, mais de dois meses no segundo ano, e quem é cabeleireiro teve que se destacar, teve que se reinventar. Hoje, conversando com algumas pessoas, eu percebi que tem pessoas que estão participando do nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está participando, depois no final eu vou colocar novamente lá o link para você entrar. E eu percebi que tem pessoas que estão participando do nosso grupo, que têm dúvidas e que, eu não sou cabeleireiro, o que eu vou fazer, como é que eu faço? Gente, quem não é cabeleireiro, não é terapeuta capilar, como eu falei, é amante dos cosméticos naturais, quer se especializar em tratamentos naturais, façam os seus próprios cosméticos, aprendem, estudem para vocês aprenderem a fazer os seus cosméticos naturais e irem vender nos salões de beleza, porque os salões de beleza eles são carentes disso. Aqui na minha cidade, por que eu falo se destacar na cidade? Aqui na minha cidade eu não conheço outros salões que são especialistas em tratamentos naturais. E como eu falei, como a gente ficou com o salão fechado por um período de tempo, quando nós voltamos, muitas mulheres elas mudaram seus hábitos. Então, assim, quem já sabe, né? Você é mulher, você sabe, né? Você fazia, eu, por exemplo, fazia relaxamento no meu cabelo a cada 3 meses. Ok, para falar a verdade, eu já tinha parado um tempo de fazer relaxamento, mas fazia escova toda semana, 2 vezes por semana. Mas quem faz luzes? Faz luzes o quê? A cada 3 meses, 4 meses, 5 meses, um retoque de raiz? Essas clientes pararam de fazer. Muitas mulheres pararam de fazer luzes, muitas mulheres pararam de fazer o relaxamento capilar, as progressivas. Por quê? Porque elas ficaram em casa por 4 meses. Ficaram em casa por um período longo.
né? Aliás, nós ficamos fechados por 4 meses. Teve gente que ficou em casa por muito tempo, 6 meses, 8 meses. Depois de um ano que as coisas foram começando a voltar ao normal. Então, essas pessoas que tinham vontade muitas vezes de mudar e não mudavam, elas acabaram fazendo isso. Então, aquelas pessoas que faziam química no salão pararam de fazer, muitas delas. E aí o que acontece? Caiu o movimento do salão. Então, com a queda do movimento com relação às químicas capilares, o que sobrou para nós, profissionais? Ter que se reinventar, tem que fazer alguma coisa para ficar com as portas abertas, né? De verdade, para falar para vocês, depois da pandemia, eu não que eu fiquei feliz com a pandemia, óbvio que não. Mas, boa noite, Lari. Uma coisa que me ensinou a pandemia foi que a gente tem que estar sempre pronto a se reinventar, a criar coisas novas, porque a gente não sabe as coisas que acontecem. A gente não sabe o que pode acontecer nas nossas vidas. Então, por que é importante, por que é interessante você saber se reinventar por conta dessas situações que acontecem? Então, você não é pego de surpresa, você acaba conseguindo fazer com que você continue na sua profissão, você não tem que desistir da sua profissão por conta de uma situação que aconteceu. Então, no meu caso, por exemplo, como cabeleireira, especialista em loiros que eu era, eu tinha uma dependência muito grande dos clientes comigo. Então, quando você é especialista em química, o cliente ele gosta de você como ele gosta de um médico. Ele não abre mão de você. Ele quer você. Então, você acaba ficando muito prisioneiro do salão de beleza. Quando você se especializa em tratamentos, né, o que acontece? Você tem a possibilidade de treinar a sua equipe para fazer aquilo que você faz também, né? Quando o seu cliente vem até você, você explica para ele, olha, né, você sente o seu cliente, que eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje com vocês, a forma como a gente faz aqui, né, no nosso espaço, que faz diferença, que a gente escuta as pessoas falando, eu gosto de lá, porque lá eles analisam de verdade, não só olha o cabelo e pronto, vai fazer. Não, eles vão analisar o cabelo para dizer o que o cabelo precisa. Então, esse é um método que nós utilizamos aqui no nosso espaço. Por isso que eu falo dele para vocês. Então, quando você treina a sua equipe para fazer aquilo e você se coloca como autoridade dentro do seu espaço, você é o especialista, mas você tem uma equipe que está junto com você e a sua equipe que está junto com você vai falar a mesma língua que você, porque você vai treiná-la para isso. Então, isso é super importante. Tá? Desde já digo para vocês, já pega caneta, já anota aí papel para vocês saberem essas dicas que eu estou dando para vocês anotarem para não esquecer. Tem que fazer treinamento de equipe. Faça com que a sua equipe fale a mesma língua que você. O que vai acontecer com isso? Quando o seu cliente vier, você não puder estar lá, se você tem uma situação que você está num dia que você não está bem de saúde, que você quer fazer alguma coisa fora, que você quer estar com a sua família em algum outro lugar, você quer fazer uma viagem, qualquer coisa que você quer fazer e que não você possa sair e deixar a sua equipe trabalhando, né? E o seu cliente vai se sentir acolhido do mesmo jeito, você deve estar fazendo, porque isso vai te auxiliar, vai te ajudar, vai te trazer ou vai te abrir outras portas, né? Além do que as pessoas que fazem as químicas ainda no dia de hoje, além de diminuir, né, a quantidade de clientes, muitas mulheres começaram a fazer também cursos de cabeleireiro para poder atender a cliente em casa e de repente ganhar um dinheiro extra. Então, a cada dia que passa, gente, vocês não têm noção de quanto de salão que abre portas, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se destacar. A gente vai fazer o mesmo que todo mundo faz, né? Tá todo mundo sendo especialista em loiros. Outro detalhe, né? Você vai fazer uma química de luz, por exemplo, que você vai cobrar ali uma faixa ali de uns 350, 450, 500 reais para fazer umas mechas. A cliente fica com você das 9 horas da manhã, muitas clientes, até as 17 horas da tarde. É um dia inteiro de procedimento. Quando você vai fazer um tratamento nessa cliente, que você pode cobrar 120, 150 reais por um tratamento, a cliente fica com você 1 hora e meia. Você consegue atender quantos clientes nesse período de tempo? Mas para isso você precisa ser especialista, não adianta você ser mais um. Você falar, eu vou passar esse produto aqui do fulano, do ciclano, você tem aquilo que todo mundo tem. Por isso que eu digo para vocês, se especializem em tratamentos naturais, porque daí vocês vão ter aquele tratamento que é seu, né? Você fez, você sabe o que você colocou ali dentro, quais as propriedades, quais as concentrações das propriedades que você colocou, além de ficar mais barato para você,
porque você mesmo produz o seu cosmético, é óbvio, não estou dizendo que o cosmético natural ele é barato porque o produto é barato, o ingrediente é barato, não é, a gente sabe disso, né? Para quem já formula sabe que não é. Mas o que acontece? Segunda-feira ensinei vocês a fazer um shampoo base. Vocês têm um shampoo base, por exemplo, para quem está começando, tá, gente? Vocês podem ter a possibilidade de depois estar criando diversos tipos de produtos de vocês, da linha de vocês. Mas para quem está começando, faz um shampoo base, daquela base você cria vários tipos de shampoos. Faz uma máscara base, um condicionador base. Daquela base de máscara e de condicionador, você faz vários tipos de cosméticos diferentes, de condicionadores, de máscaras diferentes para atender o seu cliente. Como que você vai fazer isso? Conhecendo... Opa, quase que eu desligo a live. Conhecendo sobre ingredientes, conhecendo sobre os ativos, conhecendo os benefícios que eles vão trazer e conhecendo sobre cabelo. É importante estudar, tá, gente? Isso não pode, vocês não podem abrir mão. Eu sei que nem todo mundo gosta de estudar. Boa noite, lindona, Li. Mas a gente precisa, né? Eu sou meio suspeita para falar que eu sou, sabe aquela pessoa chata? Desde criança, eu era criança chata, adolescente chata, e eu sou a adulta e velha chata, porque eu gosto de estudar. Então nem todo mundo gosta, mas eu amo e eu digo para vocês, estudem, porque faz toda a diferença. Tá? Faz toda a diferença vocês estudarem, vocês conhecerem ingredientes, vocês conhecerem ativos, vocês saberem o que vocês estão falando para que o seu cliente confie na sua palavra. Você quer mais do que o cliente confiar na sua palavra? O cliente vira até você buscando algo que ele viu na internet, alguma coisa assim. Aí ele chega para você e te faz a pergunta. Você fala para ele, você explica para ele e ele fala: não, não vou fazer isso, vou fazer o que você está me indicando, porque você sabe o que você está falando. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já ouviu falar sobre cronograma capilar? Responde para mim aqui no chat, enquanto eu tomo uma aguinha. Cronograma capilar. Quem já ouviu falar? A Eliane já ouviu falar? A Lari já ouviu falar? A Iru já ouviu falar? A Cianca, Cláudia, isso mesmo. Todo mundo já ouviu falar sobre cronograma capilar. O que é cronograma capilar, gente? Cronograma capilar é aquilo que é... O que é cronograma? A palavra cronograma significa o quê? Algo que você vai fazer e você vai seguir, certo? Não é isso que é um cronograma? Você vai seguir passo a passo daquele cronograma que você criou. E se eu disser para vocês que eu não faço cronograma capilar aqui no meu salão? O que vocês podem me dizer sobre isso? O que vocês têm para me dizer sobre isso? Ó, eu estou sendo professora mesmo, né, gente? Com lápis na mão, tudo. É que eu gosto, porque eu estava escrevendo aqui algumas coisinhas e acabou ficando. Hein? O que vocês acham se eu disser para vocês que eu não trabalho com cronograma capilar aqui no meu espaço? Por que vocês acham que eu não faço? Algo que quase todos os salões fazem. Alguém se arrisca a dizer aqui o porquê? Pode falar, gente. Só eu fico falando sozinha, por favor, contribuam comigo, falem comigo. Bom, já que ninguém quer falar, eu vou falar. Por que eu não faço cronograma capilar? Não faz sentido um cronograma capilar. Não faz sentido. Por quê? Hoje, vamos falar que dia que é hoje? Vamos lá, deixa eu ver aqui, 28 de dezembro de 2022. Que semana nós estamos? Semana pós-natal. Quem aqui vai fazer, para cada cabelo é diferente, isso, e não é só isso, hein, Larissa? Vou explicar o motivo. Quem aqui vai fazer vamos supor, eu vou pegar aqui a Larissa que acabou de falar. A Larissa veio até o meu espaço e ela quer que eu vou fazer uma análise capilar nela. Ok, eu vou sentar a Larissa na minha cadeira e vou fazer uma anamnese capilar nela. Nós estamos na semana do Natal. Larissa comeu o que essa semana, gente? Um monte de guloseimas. Isso faz parte do dia a dia da Larissa? Não faz parte. Tudo bem, vai, uma ou outra pessoa pode ser que seja mais assim, mas em geral, nessa época, a nossa alimentação ela é diferente. Então, é uma época, por exemplo, em que eu não posso comparar com outras épocas do mês, com outras semanas do mês. Nós estamos numa semana entre uma comemoração e outra comemoração em família, em que as pessoas estão bebendo, que as pessoas estão comendo muitas coisas e não estão ligando muito para isso.
né? Eu aposto que mais ou menos, vai no máximo estourando 5% da população que tem uma alimentação mais saudável continuou mantendo essa alimentação mais regrada. Porque eu vi muita gente aí no Instagram falando que foi para academia recuperar o balde chutado. Então, eu tenho certeza que a maioria que faz alimentação mais saudável, que faz, né, exercício físico, essa semana não fez. Então, o que, que adianta eu fazer uma anamnese no couro cabeludo, no fio de cabelo daquela cliente, sendo que ela está nessa semana comendo coisas que ela não come todos os dias? Aí, semana que vem, novamente, ela vai estar passando por essa situação. Mas depois, o que, que vem? Ano novo. Ano novo, o que, que as pessoas fazem? Hã? Começa segunda-feira ou começa o ano novo, as pessoas falam, vou mudar de vida. Aí começa a comer coisa mais saudável, tomar mais água, fazer exercício físico. Aí já é outra rotina. Então, não adianta nada fazer o cronograma capilar, porque aquilo que nós ingerimos também vai fazer diferença na hora de nós tratarmos um cabelo. Por quê? Vamos supor que essa semana eu comi muita fritura, comi muita guloseima. Semana que vem, essa semana passou, essa semana que vem também, estou me alimentando desse jeito, do jeito que eu quero, como tudo à vontade, falo, depois eu corro atrás do prejuízo. Aí você veio até o meu espaço. Eu fui e te atendi. Peguei a Larissa, coloquei a Larissa na minha cadeira, fiz o atendimento dela, fiz a anamnese da Larissa, olhei e falei assim, nossa, esse cabelo tá muito seco. Aí esse cabelo tá assim, tá judiado e tal. E vou lá e crio um cronograma em cima disso. Passou 3 semanas, a Larissa vem, é começo de ano, ela já começou a ter uma alimentação totalmente diferente. E aí, naquela semana que ela veio, depois de 3 semanas, o cabelo dela está totalmente diferente, não está precisando de água, não está ressecado, ela não foi para a praia, ela teve outro tipo de rotina. E aí eu vou lá e faço uma reconstrução, porque quando eu fiz o cronograma, eu disse que na 3ª semana eu faria uma reconstrução. Então não faz sentido. Então o que, que eu faço? Eu faço o quê? Pacotes de tratamento, sim, mas eu não falo antes qual que vai ser o tratamento que eu vou fazer daqui 1 semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas. Então a primeira dica que eu dou para vocês, todas as vezes que o cliente vier até você para fazer um tratamento, faça a análise daquele cabelo naquele dia, naquele momento. Tá? Converse com ele, já veja como que é a vida dele, conversa a respeito, veja se ele toma bastante água, se ele faz exercícios físicos, se a alimentação dele é saudável ou não, né? Se ele come muita fritura ou não, como que é a vida dele, se é muito estressante, se não é, tá? Porque tudo que nós ingerimos vai fazer diferença. Vem para nós e aí ele vai vir, né, para o nosso cabelo, para nossa unha, para nossa pele. Então, é importante toda vez que o cliente vier, você fazer análise naquele dia. Porque se eu falar assim, no cronograma, tá? Voltando a falar do cronograma. 1ª semana, nutrição. 2ª semana, reconstrução. 3ª semana, hidratação. 4ª semana, oclusão. Fui lá e fiz baseado no que eu vi essa semana. Só que na semana seguinte, a cliente veio e ela precisava de uma nutrição e não de uma reconstrução. E eu coloquei no cronograma que seria reconstrução, por exemplo. Aí eu vou fazer algo que o cabelo dela não precisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, o cabelo fala. Eu sempre brinco, as clientes dão risada comigo, quem trabalha comigo dá risada comigo, mas eu falo, esse cabelo gostou desse tratamento? Nossa, como ele gostou, como ele tá feliz. Eu brinco assim, porque na verdade o cabelo fala, o cabelo vai falar para você o que ele está precisando, né? Então isso é muito importante de vocês fazerem. Segunda coisa que eu vou falar, como fazer tratamento correto. É você fazer a anamnese correta, tá? Como que você faz? Se o cliente chega, você já manda para a cadeira para lavar e depois você vai ver o tratamento que você vai fazer, você não conseguiu analisar aquele cabelo. Então você vai sentar aquele cliente numa cadeira. Se você tiver um aparelho que você possa, que eu falei para vocês na aula que eu falei sobre terapia capilar, sobre queda. Se você tiver um aparelhinho que você aumente o tamanho, né, do fio, que você consiga observar e ver o tamanho daquele fio e ver se aquele fio está precisando de um componente ou de outro, ok. Se você não tem, gente, nossos olhos é o que nós temos de melhor. Quem é cabeleireiro tem que saber analisar, né? Então você vai lá, você vai abrir o couro cabelo, os fios, né, de cabelo do seu cliente, para quê? Para que você possa analisar o couro cabeludo. Uma coisa que eu sempre digo, boa noite, que um fio de cabelo saudável começa com um couro cabeludo saudável.
É muito importante. Então você precisa tratar, primeiro de tudo, couro cabeludo. Já começa por aí, tá? Por exemplo, você vai fazer uma limpeza de pele. A esteticista vai lá e fala para você assim: ah, vamos começar fazendo uma drenagem linfática aqui no rosto, depois a gente faz uma esfoliação. Não, primeira coisa que ela vai falar para vocês fazerem é uma limpeza de pele. E depois da limpeza de pele, vocês vão dando sequência com os outros tratamentos que tem que ser feito. Não é isso? É a mesma coisa. Boa noite. É a mesma coisa com o seu cabelo. Você precisa primeiro tratar o couro cabeludo. Tá? Então você vai primeiro analisar o couro cabeludo do cliente. Vai perceber se aquele couro cabeludo atrasada, mas está em tempo, depois você volta e assiste o que a gente já falou, tá bom? Você vai analisar se aquele couro cabeludo é oleoso, se aquele couro cabeludo é seco, porque dali vai sair tudo, tá? Se eu tenho um couro cabeludo oleoso, oleosidade não faz cabelo cair, já falei isso na outra live, mas a oleosidade pode gerar uma inflamação e essa inflamação pode gerar uma queda capilar. Então, eu analisando, eu vendo que aquele couro cabeludo ele é oleoso em excesso, eu vou perguntar para a cliente, quantas vezes por semana você lava o seu cabelo? Aí ela vai falar para mim assim, eu lavo o cabelo todo dia. Eu lavo o cabelo 3 vezes por semana. Eu lavo dia sim, dia não. Eu lavo uma vez por semana. Então, aí você vai estar orientando ele qual é a forma correta dele lavar. Qual é a forma correta de se lavar cabelo, gente? Tem forma correta? Tem a quantidade certa de vezes para se lavar na semana? Não tem. A quantidade certa é a quantidade que o seu cabelo pede. É a quantidade que o cabelo necessita. Se eu tenho um couro cabeludo oleoso, eu vou lavar mais vezes esse cabelo. Agora, se eu tenho um couro cabeludo seco, por que eu vou lavar tantas vezes? Não tem necessidade de higienizar tanto. Agora, uma coisa é couro cabeludo, outra coisa é fio de cabelo, é a haste, né? São coisas diferentes. Por exemplo, eu tenho cabelo cacheado. Quem tem cabelo cacheado tem o cabelo mais seco. Por que quem tem o cabelo cacheado tem o cabelo mais seco? Vamos ver aqui se vocês sabem me dizer também. Alguém sabe? Fala aí, gente, me ajuda a não ficar falando sozinha. Eu sei que tem gente aí, mas parece que eu tô falando sozinha. Gente, eu gosto tanto de curso presencial, porque o presencial você tá aqui, aí um já fala, outro levanta a mão, já fala, e aí você sente trocando, né, a experiência. E o online tem isso, tá aqui, ó, parece que não tem ninguém falando com a gente. Vocês sabem por quê que o cabelo cacheado ele é mais seco? Nem todo mundo que tem o cabelo cacheado tem o couro cabeludo seco. Hoje mesmo falei uma pessoa que ela tem, a oleosidade não desce para a haste. Exatamente. O que acontece? Não é que ela não desce, né? Ela tem mais dificuldade por causa da voltinha, ó. Até a oleosidade natural descer, fazer essa volta, né? Então, o fio de cabelo, principalmente a ponta, vai ser mais seca. Porque tem essa dificuldade de chegar aqui, né? A não ser que a pessoa leve uma semana para lavar o cabelo. Aí, ok, mas se não, a gente fica com coceira, né? Não pode, então tem que lavar mais vezes. A Lairu tá falando que o couro cabeludo dela é oleoso. Por isso que o seu cabelo, mesmo sendo cacheado, que eu conheço aí do minha cliente, mesmo sendo cacheado, não é um cabelo tão seco quanto o meu, né? Porque o seu couro cabeludo é oleoso, o meu já é mais seco. Outra coisa que é muito importante a gente saber, não é porque a pessoa tem o cabelo cacheado que você vai tratar todo o cabelo cacheado igual. Uma pessoa que tem 15 anos e uma pessoa que tem 45 anos, como eu, você tem que tratar diferente, porque os hormônios são diferentes, as células são diferentes, são células mais velhas. A Cianca está falando que o meu é seco desde o bulbo. Exatamente. Tem pessoas que têm, como o meu caso, o meu é seco desde a raiz também. Então, o meu já é um couro cabeludo muito seco. Mas, de uns tempos para cá, deixou de ser um pouquinho seco, porque eu comecei a tomar mais água. Eu não tomava água, tomava muito pouca água. E a minha alimentação muito ruim. Então, eu já sabia que eu tinha esse cabelo mais seco por conta de ser cacheado, né, encaracolado. Também tinha o fato de eu ficar alisando muito, né, ficar escovando demais. Então, acabava que atingia um pouco, né, mas também a minha alimentação que era muito ruim. Né? E os produtos que eu utilizava. Comecei a utilizar os cosméticos naturais. Alguém me perguntou outro dia, o que você usa? Eu falei, só cosmético natural. Mas esqueci de falar, eu uso ativador de cachos, eu uso shampoo, condicionador, tudo da linha Cachos. Vamos falar um pouquinho sobre ativos, né? Para poder entrar um pouquinho no tema da live e não ficar tão só explicando a respeito para vocês. Um cabelo seco, ele precisa de carga oleosa maior. Por quê?
Porque, como eu falei, ele tem esse fio de cabelo, né? A ponta do cabelo, a haste, ela é mais seca. Então, eu posso caprichar na carga graxa, né? Que eu vou colocar. Olha lá, a Cianca tá falando que quando ela começou a usar os cosméticos naturais dela, melhorou, assim como o meu, né? Então, assim, os cosméticos naturais, eles trazem esse benefício, né? Pra gente, porque é natural, é assim como se você passa a ter uma alimentação mais natural, o seu corpo sente, o seu cabelo também sente, a sua pele sente, a sua unha sente, e quando você utiliza o cosmético, então você está ingerindo coisas naturais, você está colocando em você, utilizando, e você também produtos naturais. Então, o seu corpo, ele sente isso. Eu sempre falo, é um processo um pouquinho mais longo? É, mas é algo que é duradouro. Quando você usa algo que não é, como por exemplo, quem faz, um exemplo, uma progressiva. Antigamente eu ouvia muita cliente falar assim, eu gosto de fazer progressiva porque eu saio de manhã, o cabelo tá molhado, quando eu volto tá liso. E aí é prático, eu só deixo secar natural e fica. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram vendo que aquele cabelo foi ficando mais seco, mais seco, mais seco. Por quê? Porque a progressiva, o formol, ele encapsula o cabelo de uma forma que por 30 dias, gente, não entra nem água naquele cabelo. Então, quem tem progressiva, que é mais um tipo de cabelo a saber, que a gente tem que saber cuidar, tem o cabelo muito, muito, muito seco. Seco, fino, sensível. Por quê? Porque aquele cabelo não recebeu água, então ele precisa do quê? De hidratação. Ele precisa também de nutrição. Ele está fraco. Ele precisa de reposição de massa, porque ele é um cabelo fino, que foi ficando fino. Ele vai sendo afinado, aquela ponta fina, sem balanço, sem volume, sem brilho. Ai, obrigada. Então, eu uso nele um ativador de cachos, que é da minha linha, né? Da linha Equilíbrio, que eu fiz. Tem bastante carga oleosa nele, mas ele, ao mesmo tempo, ele não é tão pesado assim, né? Ele tem uma carga oleosa boa, porque necessita, mas eu não gosto daquele efeito pesado. Então, eu queria que ele fosse leve. Então, ele é bem equilibrado, assim. Eu uso ele. Eu uso shampoo e condicionador para cabelos cacheados e eu uso muito shampoo sólido. Tem gente que não gosta. Eu amo shampoo sólido, eu acho que limpa super bem. E o que eu uso não deixa o meu cabelo ruim, não. E é isso, e a máscara também, né? A máscara própria para isso. A máscara com manteiga de karité, vai aí uma dica para vocês, alguns ativos. Manteiga de karité, gente, é excepcional para o cabelo. Outra manteiga maravilhosa, manteiga de cupuaçu, porque ela é muito parecida, sabe? A carga oleosa dela é muito parecida com a nossa carga oleosa da nossa pele, então é muito bom para o cabelo. Então, assim, manteigas é bom utilizar para cabelos secos, os óleos vegetais são excelentes, por exemplo, óleo de abacate, excelente para o fio de cabelo, óleo de semente de uva, porque ele é fininho, então você mistura os dois, um vai ajudar o outro a penetrar melhor, para cabelos cacheados, né, como eu falei. Que mais? Óleo de pracaxi. Gente, o óleo de pracaxi para cabelos cacheados é maravilhoso. Mas você fala para mim assim, Marli, mas o óleo de pracaxi é caro. Não posso comprar porque não está no meu orçamento. Vou dar uma dica para vocês. Vocês querem saber um óleo que é maravilhoso e que é barato, mais barato que eu conheço? Para vocês comprarem, vegetal, que é natural? Azeite de oliva, gente. Tem no mercado para comprar. Desde que seja um azeite puro, o azeite de oliva ele é super, super, super hidratante. O cabelo cacheado ama azeite de oliva. Então, vai fazer um creme, vai fazer uma máscara, vai fazer um condicionador que você quer que tenha uma carga oleosa boa, que o cabelo gosta, pode usar o azeite de oliva. Amei o seu ativador, utilizo nas pontas e elas ficam definidas e lindas. Se eu não quiser lavar os cabelos, os cachos permanecem indefinidos. A Iru, ela ganhou um sorteio que eu fiz aqui de um kit. E aí no kit ia um fluido para escova, que é maravilhoso também, que vocês podem fazer também uma outra hora se vocês quiserem, eu ensino vocês a fazerem. E ele é muito bom. Só que o cabelo dela é cacheado. Como eu conheço, aí eu falei, eu não vou dar. Ela tinha o kit de shampoo e condicionador e o fluido. Eu falei, não, como foi ela que ganhou, eu vou dar o ativador de cacho, porque eu tava louca para ela experimentar meu ativador de cacho, porque ela é super exigente com os cachos dela. Quando ela vem fazer química, ela faz química no cabelo dela. Ela fica ali meia hora, uma hora penteando o cabelo, desembaraçando, fazendo o dedo liso dela ali para poder o cabelo dela. É ela que finaliza o cabelo dela, sempre foi assim.
E eu tava louca para ela experimentar meu ativador de caixa, tava doida para ela experimentar e ela amou, postou, falou a respeito, fiquei super feliz. Isso, gente, é muito especial, é muito legal. Você saber que foi você que fez e o seu cliente estar aprovando aquilo que você fez. Então, isso é um diferencial, né? Quem que tem o meu ativador de caixa? Ninguém, só eu tenho. Sou eu que faço. Né? Depois as pessoas vão ter porque eu vou vender. Mas o salão de beleza, se você tem a sua linha, se você cria os seus cosméticos, se você aprende a criar os seus cosméticos, você faz algo que seja até específico para o cliente. Daquela forma que eu expliquei para vocês, você fez o shampoo, você fez a máscara, você vai atender o cliente, você pega uma quantidade daquele, você coloca os ativos que você quer e você vai acabar fazendo algo que seja exclusivo para o seu cliente. Então, é uma forma super especial de você se destacar da concorrência. Porque isso ninguém faz. Luzes, todo salão faz. Corte de cabelo, todo salão faz. Relaxamento, todo salão faz. Coloração, todo salão faz. Tratamento natural, todo salão faz? Aposto que não. Eu conheço poucos que fazem e a gente acaba se destacando da concorrência. Às vezes a pessoa até vai fazer outra coisa em outro salão, não que a gente queira perder o cliente, mas às vezes, como eu falei, entre fazer um procedimento que seja, vai, R$ 500 que o cliente vai gastar com você, mas ele ficou um dia inteirinho com você. O tanto de produto que você usou, a energia que aquele cliente, né, ficou o dia inteiro ali no salão com você, o seu estresse que você passa, de ficar, o estresse que eu digo físico, emocional, vai dar certo, vai dar corte químico, pode acontecer alguma coisa, a gente sabe, né? Aquela cliente vai ficar feliz, não vai ficar feliz, vai corresponder às expectativas dela ou não. Tudo isso, quando você faz tratamento e você consegue cobrar por isso, porque você está fazendo de uma forma que seja especial, que o seu cliente está se sentindo acolhido, isso vai valer muito mais a pena. Você vai conseguir atender muito mais clientes, você vai ter um estresse menor, você vai se cansar menos, você vai conseguir ter, como eu falei, uma equipe que te auxilia e você vai conseguir ter clientes satisfeitos com você e se destacar da sua concorrência, tá? Então, vamos voltar a falar dos cabelos. Falei dos cabelos crespos, tá? Uma outra coisa que é super importante de vocês saberem. O cabelo cacheado, eu não sei se dá para reparar, essa parte do meu cabelo ela é mais seca do que essa parte do meu cabelo, tá? Então, assim, a gente tem curvaturas diferentes, a gente tem algumas áreas que são mais secas, outras que são mais oleosas, não são tão secas. O que a gente tem que fazer para isso? Observar esse tipo de coisa. Então, na hora que eu observo isso, eu vou aplicar mais creme, por exemplo, nessa área do que nessa área. Nessa área eu vou usar menos creme, nessa área eu vou usar um pouco mais de creme. Né? No cabelo cacheado, quando eu observo que aquela região necessita mais daquela oleosidade que eu estou colocando do que a outra região, tá? Então, e para óleos essenciais, por exemplo, para cabelos cacheados, um dos óleos essenciais primordiais, o óleo essencial de lavanda, que ele é super hidratante, óleo essencial de palma rosa, óleo essencial de Ylang Ylang, Patchouli, são óleos que são excepcionais para cabelos que são cacheados, tá? Essas são as minhas dicas para cabelos cacheados. Proteína, gente, utiliza a proteína na formulação dos seus cosméticos, né? Também recebi essa pergunta, não sei o que é proteína. Desculpa, nem todo mundo conhece, a gente acaba falando e às vezes a gente pensa que todo mundo sabe. Mas para quem está formulando seus cosméticos é importante conhecer, tá? Então, assim, busque conhecimento para saber sobre os ativos que vocês podem colocar nos seus cosméticos para formular e oferecer o melhor para o cliente que vocês têm a oferecer, tá? Por exemplo, vamos falar agora de cabelos oleosos. Quem tem a raiz do cabelo oleoso? Precisa usar ativos que vão auxiliar não a retirar esse excesso de oleosidade, mas a controlar a oleosidade do seu couro cabeludo. Como que você faz isso? Utilizando ativos corretos. Então, óleo essencial de alecrim, óleo essencial de hortelã-pimenta, óleo essencial de laranja doce, são excelentes óleos essenciais para controlar a oleosidade do couro cabeludo, além de trazer todos os benefícios que eles trazem, mas eu vou falar aqui sobre oleosidade, então, para a oleosidade, eles são excelentes para controlar a oleosidade. E óleo vegetal, um óleo vegetal maravilhoso para quem tem couro cabeludo oleoso é a jojoba. A jojoba ele é maravilhoso para pele oleosa como um todo, né? E o couro cabeludo nada mais é do que pele também. Então, se você precisa de usar um que controle bastante a oleosidade, no caso de óleo, pode ser de jojoba, apesar de que ele é um óleo um pouco mais caro, pode ser também o óleo de semente de uva, que também é maravilhoso e ele é fino,
ele ajuda a controlar a oleosidade e ele tem um preço muito acessível. Então, ele é muito bom para você estar utilizando nos seus cosméticos, tá? Pode estar utilizando para cabelos oleosos, tanto para o couro cabeludo como para haste, tá? Para o fio de cabelo. É importante saber fazer também, como eu falei, da anamnese. Então, por exemplo, você vai fazer aquilo que eu falei, analisar o cabelo toda vez que o cliente vier, tá? Vamos supor que você tem um cabelo cacheado nas suas mãos, aquele cabelo está muito seco, você já fez tudo e aquele cabelo continua seco. Vai fazer uma oclusão. O que é oclusão? É uma sinergia que você faz com óleos vegetais, óleos essenciais, você aplica no cabelo seco da cliente antes de molhar, deixa agir por 15, 20 minutos, massageia aquele cabelo para poder penetrar aquele óleo essencial, aquele óleo vegetal, massageia aquele cabelo, deixa agir, não precisa colocar touquinha nem nada, deixa agir por 15, 20 minutos, lava o cabelo normalmente. Você vai ver a diferença que vai fazer naquele cabelo. Faz muita diferença, porque muitas pessoas não fazem oclusão, porque não sabem como que funciona. Quantas vezes por mês fazer oclusão? Acho que uma vez por mês já é o suficiente. Depende de cabelo para cabelo, como eu falei, da fase, de tudo. Mas para um cabelo normalmente, tá? Para você estar tratando, se você for fazer ali com a cliente, pensando, né, em algo assim que você vai continuar fazendo sempre, para você estar indicando para a cliente, você pode indicar ali mais ou menos uma vez por mês para estar fazendo no cabelo, tá? Quais os óleos? Como eu falei, um cabelo mais seco, ele requer uma carga oleosa mais pesada. Então, por exemplo, o óleo de argan, muito conhecido nos reparadores de pontas, né? Então, pode colocar ali o óleo de argan, dilui o óleo de argan no óleo de semente de uva, porque é um dos óleos mais baratos que vocês vão encontrar e é um dos óleos mais fáceis também de encontrar e que ele aceita a combinação com outros óleos. Mas, eu preciso de uma carga graxa um pouco mais pesada, eu não posso colocar o óleo de argan. Coloca o que eu falei, o azeite de oliva. Então, mistura o azeite de oliva com óleo vegetal de semente de uva, já é a carga oleosa que você vai colocar pesada. Aí, o que você vai colocar? O óleo essencial. Eu quero brilho? Óleo essencial de alecrim. Eu quero brilho, mais um óleo que dá brilho, óleo de gerânio, óleo essencial de gerânio, também dá muito brilho no cabelo. Eu preciso de hidratação nesse cabelo, né? Não hidratação em si, porque o óleo não é para hidratar, como eu falei, para fazer a oclusão. Mas eu quero um óleo mais hidratante, né? No sentido de a gente sentir aquele cabelo mais molinho, mais leve. Então, o óleo essencial de lavanda ou lavandim grosso, que ele é bem mais em conta que o lavanda e ele tem os mesmos benefícios praticamente que o lavanda. Aí você pode fazer a combinação com palma rosa, com o patchouli, que são excelentes, com o ylang-ylang, tá? Para a ponta do cabelo. Então são ideias de oclusão que vocês podem fazer. Qual o cabelo que eu vou fazer oclusão? Só no cabelo cacheado? Não. Há cliente que tem, por exemplo, luzes, tem o cabelo mais ressecado, mais fino também. Por quê? Porque faz uma descoloração naquele cabelo. Então aquele cabelo ele fica mais fino. Por quê? Como ele fica mais fino, vocês sabem o que é? Eu já falei para vocês, acho que aqui, né? O que significa fazer uma descoloração num cabelo? Você está retirando um pouco da massa daquele cabelo, como se você estivesse raspando aquele cabelo para poder tirar a melanina. Então, ele é um cabelo mais fino, então ele requer que você reponha massa. E ele quer também que você reponha a parte, né, que ele perdeu de oleosidade. Então, você vai fazer também uma oclusão num cabelo que seja com luzes, é importante, um cabelo com relaxamento. Quantidade de óleos essenciais na oclusão. Vamos lá. Para você fazer um tratamento de oclusão, a quantidade de óleos essenciais vai depender da quantidade de óleos vegetais. Normalmente, para cada 2 ml, eu vou falar em ml, porque daí é óleo mesmo, né? ml ou 2 gramas, que se você quiser pesar, como você vai fazer? Você pode até fazer um pouquinho mais e estar utilizando em alguns clientes, né, que você saiba que tem o mesmo estilo, ou você pode fazer direto na hora que você for fazer do seu cliente específico. Para cada 2 ml de óleo vegetal, você coloca 2 gotas de óleo essencial. Em geral, essa é uma média que dá para se usar com segurança, com tranquilidade, tá? De 2 a 5 ml, depende muito, tá? Você tem que ver. Isso, óleo essencial, ele vai muito da pessoa, tá? Que você está utilizando. Se é uma pessoa mais sensível, se não é uma pessoa tão sensível assim, se você quer carregar mais, né, naquela cliente, por exemplo, numa situação. Mas então, em geral, a cada 2 ml, 2 gotas de óleo essencial. Tá? Eu estou falando aqui em gotas, porque nós estamos falando de uma oclusão, que você vai só fazer a mistura de um óleo vegetal com óleo essencial para misturar e aplicar direto no cabelo daquela cliente, tá? Não estou falando em criar um produto nem nada disso.
Aí tem que ser pesado, são gramas, né? Tem todo um estudo por trás, tá bom? Então, só para responder aqui a pergunta da nossa amiga aqui da Marlboro Natural, que se eu não me engano é a Lidiane, se eu não estou enganada. Aqui vem os nomes só da empresa e às vezes eu não sei o nome da pessoa, mas eu acho que é a Lidiane da Marlboro, vamos ver. Então, oclusão, falamos de oclusão, falamos de cabelos oleosos, falamos de cabelos secos, cabelos crespos, queda capilar, para quem tem queda capilar. Algumas dicas para quem vai tratar quem tem queda capilar. Extratos de jaborandi, fortalecedor, extrato de chá verde, extrato de café verde, são extratos excelentes. A gente fala muito do alecrim, mas a gente não fala muito desses outros extratos que são super importantes para auxiliar no crescimento do cabelo. A tribo de Judá está me perguntando, e as manteigas para cabelo oleoso, Marli? Vamos lá, as manteigas. Eu falei aqui um pouquinho antes. Manteiga de karité muito boa, manteiga de cupuaçu muito bem também, muito bem-vinda para ser utilizada no cabelo oleoso. A gente tem algumas manteigas que são mais comuns. A karité é muito comum, todo mundo conhece, né? E ela tem uma carga graxa bem legal para se utilizar num cabelo seco. Ah, tá, para o cabelo oleoso. Cabelo oleoso. Uma manteiga excelente para cabelo oleoso é a manteiga de manga, que ela é um pouquinho mais seca. Ela é muito boa para se usar em cabelo oleoso, porque ela é mais sequinha, ela tem um preço também legal e pode ser utilizada em cabelo oleoso. Boa noite, Marli, minha xará. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver o que eu não falei para vocês. Deixa eu pensar aqui, ver. Falei sobre crespos, oleosos, mistos. Vamos falar sobre cabelos mistos, né? A Iru falou que o cabelo dela, a raiz não é seca, é oleosa e a ponta um pouquinho seca. Normalmente, quem tem esse tipo de cabelo é quem tem o cabelo misto, tá? Então, por isso que tem pessoas que vão necessitar de um tratamento mais específico, tá? Se você, por exemplo, está atendendo um cliente, aquela cliente, ela tem o cabelo misto, que é o quê? Raiz oleosa e ponta seca, né? Você vai ter que fazer o tratamento específico para cada área que você está agindo. Então, por exemplo, o shampoo que você vai usar no couro cabeludo é um shampoo para cabelo oleoso. Couro cabeludo com caspas e coceiras, muda o tratamento? Sim, muda. Vou falar um pouquinho a respeito, Iru, bem falado. Bem colocado. Então, se eu tenho um couro cabeludo mais oleoso, eu vou usar um shampoo para cabelo oleoso só na raiz. Então, eu vou pegar o produto, eu vou aplicar, eu vou abrir o couro cabeludo, eu vou aplicar o shampoo, eu vou massagear e eu não vou ficar fazendo assim, ó, para poder puxar para a ponta, como normalmente a gente faz. Eu só de leve eu faço a massagem que eu preciso fazer. Enxago aquele cabelo, faço novamente. Outro detalhe, gente, shampoo de tratamento deixa agir de 2 a 3 minutos, tá? Principalmente, detalhe importante, principalmente se você quer, por exemplo, tratar um cabelo que tem queda capilar. Deixa agir 5 minutos, de 3 a 5 minutos. Por quê? 2 minutos, existem artigos científicos que comprovam, estudos que comprovam que 2 minutos é o suficiente para alguns ativos, como por exemplo, o que eu acabei de falar para vocês aqui, a cafeína penetrar, né, no nosso folículo, se depositar ali 5 minutos depois de ter sido colocado ali, já está fazendo efeito ali dentro do nosso bulbo capilar, tá? Assim como o alecrim também. Então é super importante deixar agir, tá? Sempre shampoo de tratamento você deixa agir para poder fazer efeito. Então, voltando a falar. Então, você lavou o couro cabeludo, deixou ali agir, enxagou, aplicou novamente, fez a massagem, enxagou. Viu que tá limpo? Às vezes aqui tá limpo, aqui ainda tá um pouquinho oleoso. Aplica novamente só nessa região, faz a massagem e enxágua. Enxagou, enxagou bem, aí você vai lavar a ponta. Então, você vai pegar um outro shampoo que seja mais hidratante e vai lavar esse cabelo. Como que você vai lavar esse cabelo? Fazendo isso? Não, nunca faça isso. Isso vai criar atrito, vai criar os frizz, que a gente não gosta. Então, a ponta do cabelo, você pegou o shampoo, molhou o cabelo, né? Vamos supor que você vai lavar, já lavou a raiz e vai lavar aqui o cabelo. Você pôs um pouquinho do shampoo, né? Misturou com água, põe na mão e faz isso daqui, ó. Para poder fazer com que vire, né? Faça espuma. Olha, Mauro, meu cliente. Boa noite, Mauro. Gente, olha, eu não corto cabelo masculino, mas o Mauro
tá comigo aí, acho que desde uns 2010, uns 13, 14 anos, acredito eu, por aí. Ele não abre mão de mim, então eu corto o cabelo dele, mas é o único que eu corto o cabelo, só dele e do meu marido, mais ninguém. Muito bem-vindo, Mauro. Então, deu para entender sobre como lavar o fio de cabelo sem estar esfregando, sem estar utilizando o mesmo shampoo que você usou na raiz? Deu para entender como é que vocês fazem para lavar de forma diferente a raiz? Então, a raiz você vai lavar com shampoo para cabelo oleoso e o comprimento e as pontas você vai lavar para cabelos com um produto para cabelo que é hidratante, tá? Que precisa. Ela entrou aqui. Tem gente falando aqui comigo e acabou me atrapalhando aqui meu raciocínio. Mas deu para entender, gente? Obrigada, Adriana, por estar gostando da live, tá? Muito obrigada. Como eu estava falando, então, para quem tem queda capilar, não se esqueçam. Jaborandi é um ativo maravilhoso para vocês estarem usando. Outro ativo muito bom é extrato de café, o extrato de chá verde, são excelentes para quem tem queda capilar. Então, vai produzir um cosmético que tem, para quem tem queda capilar, utiliza esses ativos, além do alecrim, que é excelente para auxiliar no crescimento do cabelo. Onde fica o meu salão? Fica aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo. Você é da onde? É Cia Anca Cosméticos. Como que é seu nome? Cia Anca? Cianca, né? Eu tô chamando de Cianca, mas eu não sei o nome. Fala para mim seu nome aqui, para eu poder chamar pelo nome. Você é da Moca? Eu fiz faculdade na Moca. Andréia, é da Moca que você é? A minha faculdade eu fiz lá na Moca, na Embi Morumbi, você conhece? Amo aquela faculdade, gente. É tão gostoso fazer o que a gente gosta, né? Vocês veem, eu fico falando, eu acho que já falei demais, já passou os horários, já são 9h20, já passou do horário. Quero saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para mim sobre o tema da live, sobre o que eu ia falar aqui, se eu deixei de falar alguma coisa. Ah, Mococa, interior de São Paulo, entendi, Andréia, tá bom. Se alguém tem alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa, faltou alguma coisa para falar para vocês aqui, para que eu possa terminar, perto de Ribeirão Preto. Eu já fui perto de Ribeirão Preto também, quando eu dava curso por uma empresa de cosméticos que era convencionais, de 2008 a 2012. Quem não viu a minha live falando da minha história, eu trabalhei dando cursos, viajei pelo Brasil e eu já fui próximo de Ribeirão Preto. Fui 3 vezes. Eu esqueço o nome da cidade que eu fui. Mas é muito quente, eu até passei mal no dia. Extrato de jaborandi, de café e qual outro que você falou para queda de cabelo? Jaborandi, café e de chá verde. Excelentes. Outros extratos, gente, para cabelos oleosos. É bem quente, né? Cabelos oleosos, calêndula. Calêndula é excelente para quem tem cabelos oleosos, tá? Boa noite, Charlotte. A calêndula, além dela auxiliar na limpeza, ela é calmante. E muitas vezes a gente se preocupa tanto em tirar, como eu falei, tem sempre que ter um controle, sabe, gente? Porque senão a gente retira demais a carga oleosa e aí o nosso organismo ele entende que está faltando, ele libera mais. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente tirar demais a carga oleosa, a gente pode se prejudicar, na verdade, ou prejudicar o cliente. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço de você estar aqui comigo mais uma vez. Gente, alguma pergunta? Eu esqueci de alguma coisa que vocês queriam saber? Faltou alguma coisa? E aí, me digam. Eu vou colocar agora no final da live, vou colocar novamente lá o link, tá, do grupo que eu criei para falar sobre esses assuntos. Inclusive, eu estou devendo para o grupo, eu não esqueci, sobre os ativos, é porque eu estava preparando essa aula. Ai, obrigada, Andréia. Obrigada, fico feliz. Estava preparando essa aula e eu me empolgo. Quando eu começo a falar de cabelo, começo a pensar e estudar, como eu falei que eu sou aquela chata que gosta de estudar, eu já fui indo, quando eu vi, eu estava preparando uma aula para terapeuta capilar que entende o que é alopecia androgenética, o que é isso, o que é aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não vou falar
só sobre tratamentos mais simples, já estava falando sobre inibir a queda capilar, aumentar a fase anágena, daí eu falei, não, para tudo. Obrigada, amor a live, a tribo de Judá. Eu falei, para, não, isso aqui é muito, ainda não é o momento de falar sobre isso, vou falar só sobre alguns tipos de tratamento, como fazer os tratamentos. Bom, então eu falei sobre como você atender o cliente, né? De você fazer a análise do cliente, tá? Sempre explicar para ele, como eu disse, falando a verdade, tá, gente? Se o cliente te perguntar se um procedimento vai fazer mal para o cabelo dele, se é bom, se não é bom, fale sempre a verdade, porque ele vai crer em você, mesmo que ele não faça alguma coisa que você indicou para ele. Vamos supor, o cliente veio até você. Aí ele quer fazer uma progressiva. E aí você vai falar para ele, não, vamos fazer um tratamento, seu cabelo está precisando de tratamento. Tem cliente que vai falar assim, ah, tá bom, obrigado, vai embora. Ele vai embora e ele vai num outro salão, ele vai fazer a progressiva. Porque ele queria fazer aquilo e ele estava disposto a fazer aquilo que ele queria fazer, ainda mais mulher, né, a gente sabe. Ela vai fazer, aí o cabelo dela vai ficar ressecado, ela vai lembrar que você falou para ela assim, não, fui lá na Marli, a Marli falou para mim que se eu fizesse progressivo meu cabelo ia ficar ressecado, que precisava de tratamento. Então acho que eu vou voltar lá e vou fazer o tratamento com ela. Daí ela vai confiar em você. Aí ela vai voltar e vai fazer com você. E aí ela vai permanecer com você. A Adri Souza está dizendo assim, dá uma receita para cabelos cacheados utilizando a fórmula base que nos ensinou. Uma receita? Ah, tá. Tem isso que é o complemento, né? Vocês, hein? Eu vou falar. Eu recebi várias mensagens de gente falando para mim assim, ai, o que eu posso colocar nesse 10%? Que é a receita pronta, né? Não quer a formulação, mas tá bom, vamos lá. Como eu falei, vamos lá. Você fez 90% da formulação, certo? Do shampoo, não é isso? Ok. Aí faltou 10%. Então a gente fez, vamos supor que você fez, vamos falar sempre em 100 gramas, tá? 100 gramas de formulação. Então nós fizemos 90 gramas da formulação, certo? Faltou 10 gramas. Essas 10 gramas eu vou complementar com ativos que eu quero dar para aquele shampoo. Então, por exemplo, para um cabelo cacheado, o que eu tenho que pensar naquilo que eu falei para vocês? Aquele cabelo que ele é cacheado, ele precisa de mais oleosidade, é um cabelo que já é seco. Então, eu vou utilizar alguns nutrientes, alguns ativos que vão trazer nutrientes para aquele cabelo. Então, eu vou colocar uma carga oleosa naquele shampoo de pelo menos 1 grama de óleo, certo? Boa noite, dona Eduarda, minha sobrinha aqui na live. Eu vou colocar ali uma carga oleosa nesse shampoo, então eu posso colocar 1 grama de óleo vegetal nesse shampoo, por exemplo. Então vamos lá, faltou 10 gramas, certo? Para 100 gramas. Ó, não é para vocês fazerem só o que eu falo, é para vocês aprenderem, mas só para dar um exemplo. Então eu vou colocar ali, por exemplo, para um cabelo que é seco, um óleo vegetal, 1 grama, acho que 1 grama é suficiente, porque a função do shampoo é lavar, então se eu coloco muito óleo, eu tiro um pouco da limpeza que ele faz. Então, como eu não quero, só quero deixar mais suave, posso estar colocando ali 1 grama de óleo vegetal, tá? Existem outros sobreengordurantes que a gente pode colocar, como por exemplo até o tensoativo, né? Um surfactante sobreengordurante. Mas para quem está começando, vamos colocar ali um óleo vegetal que a gente tem mais à mão, tá? Que é mais fácil. Então, coloco 1 grama de óleo vegetal, você pode colocar 1 grama de proteína. Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas só 1%, só 1 grama. Gente, faz diferença. Parece que não, mas faz diferença. Então, coloquei 1 grama de óleo vegetal, 1 grama de proteína. Qual óleo vegetal, Marli, que eu coloco aqui? Pode colocar, por exemplo, como eu falei, azeite de oliva, tá? Pode colocar o semente de uva, tá? Então, pode colocar o óleo de coco, que todo mundo gosta, todo mundo tem em casa, né? Como é para o shampoo, pode estar utilizando, sempre 1 grama, tá? Ok, 1 grama de proteína. Qual tipo de proteína que eu posso colocar? Proteína do trigo, proteína do arroz, proteína do leite, para quem não é vegano. São proteínas maravilhosas, tá? Para hidratar, tá bom? O que mais? Depantenol, maravilhoso, maravilhoso. Depantenol, pode colocar 1 grama de depantenol, já deu 3 gramas. Extrato vegetal, vou colocar ali o extrato glicerinado, né? 2 gramas, 3 gramas de extrato glicerinado, ótimo. Qual extrato glicerinado que eu posso colocar aqui? Posso colocar camomila, que é hidratante, né? Posso colocar de aveia, maravilhoso aveia. Aveia, super bom. Posso colocar calêndula, como eu falei, que é super hidratante. Então, coloco ali, 2, 3 gramas de óleo de extrato vegetal. Então, eu coloquei 1 de óleo, 1 de proteína, coloquei 1 de depantenol e coloquei 2
de extrato glicerinado, deu 5, sobrou 5. Vou colocar meio grama, né, meio por cento, por exemplo, de óleo essencial. Qual óleo essencial? Lembra que eu falei? Lavandim grosso ou lavanda, pode colocar o gerânio, que vai dar brilho, pode colocar o palma rosa, que é excelente, tá? Ou ylang ylang, pode fazer uma sinergia ali, tá? Se eu quero que o óleo essencial dê propriedade, usa mais de 0,3%, tá, gente? Se eu quero só cheiro, eu posso colocar 0,1%, mas se eu quero propriedade, pelo menos 0,3%, tá? Então, por exemplo, vou colocar lavandim e vou colocar gerânio ou ylang ylang. Então, 0,3 de um com 0,2 do outro. Um vai dar o cheirinho complementando o outro, mas o ativo vai estar mais daquele que eu coloquei um pouquinho mais, pelo menos 0,3%, tá? Então, deu 5,5, né? Mais ou menos aqui. Sobrou ali. Ai, que mais que eu tenho? A nossa colega fez já o shampoo, já até postou ali, amor, colocou ali umas ceramidas. Ah, eu não tenho ceramidas, eu não tenho mais nada. Coloca um hidrolato. Dei a ideia também hoje para uma colega também que me mandou mensagem. Ah, eu não tenho muita coisa para colocar. Complementa o restante com água. Ou então faça um chá com alecrim, faça um chá com hortelã, daquele chá que você fez aquela infusão, né? Você coa e utiliza ali como a diferença que faltou no lugar de um hidrolato, se você não tem um hidrolato, tá? Então, umas ideias que você pode colocar aí que vai fazer diferença nesse shampoo, que vai dar brilho, que vai dar maciez, que vai auxiliar ali até no fortalecimento desse cabelo, né? O Depantenol, ele é super nutritivo, vai fortalecer. Aí os extratos eu já falei. Que mais deu para entender? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? De nada, Dri. Mas não parece que seu cabelo é cacheado, não. Você está falando para você ou está perguntando para a cliente? É cacheado seu cabelo? Você é cabeleireira? Quem é cabeleireiro aqui, gente, que tá aqui ainda comigo? Vou dar boa noite já, que já tem gente indo embora, o pessoal já tá cansado, já demorou a live. Quem tá aqui na live é cabeleireiro? O meu não, mas da minha filha sim, ótimo. Outra, uma live muito legal que eu tô querendo fazer, gente, o que vocês acham? Tem muita cliente que tem o cabelo como o seu, que não é crespo, não é cacheado, e tem a filha com o cabelo cacheado. E não sabe cuidar. Sabe o que eu tô falando? Meu cabelo, que todo mundo elogia hoje, graças a Deus, quando eu era criança, minha mãe penteava. E meu cabelo ficava desse tamanho. Ficava oriçado, cheio de frizz, então vivia preso. Eu não sou só curiosa, estou começando a me interessar pelo assunto. Legal. E aí, eu não sabia que meu cabelo era bonito, porque minha mãe não sabia cuidar, e eu também não sabia cuidar. Então, eu estou pensando em fazer uma live sobre isso, sobre como as mães cuidarem dos cabelos cacheados das suas filhas, e como quem é cabeleireiro ensinar as mães a cuidar do cabelo cacheado das suas filhas. Se vocês acham que é uma boa ideia, depois vocês me falam. Super importante, sofri quando eu era criança porque ninguém sabia cuidar. Isso aí, Iru. Quando a gente é criança e a gente não sabe, e as mães não sabem, né? Acaba que a criança sofre e aí não sabe que o cabelo é bonito. Acho ótimo, Andréia, legal. Cláudia também concordou. Sempre prendi o cabelo da minha filha, é isso mesmo que acontecia comigo também. O cabelo vivia preso. Na verdade, o meu. Ai, se eu contar pra vocês. Hoje ela que cuida. Se eu contar pra vocês, quando eu era criança. Minha mãe cortou meu cabelo curtinho, curtinho, curtinho. Sabe que cabelo Joãozinho, batidinho? Sabe? Pois é, era assim. Nós de cabelos crespos sofremos muito com bullying. Eu, na verdade, essa parte do bullying, até eu já contei aqui, né? Eu não sei se eu contei pra vocês já. Uma vez eu tinha 10 anos, eu estava indo para a educação física, naquela época, né? A gente fazia aquela, quem tem a minha idade, vai saber, há 35 anos atrás, a gente usava aquela sainha branquinha e aquele shortinho que parecia uma fralda. A minha mãe também fazia isso, Cláudia. Aí parecia aquela fralda, né? Aí era o horário diferente da escola, né? Não era junto, que nem é hoje. Aí eu morava aqui nesse mesmo bairro, tava subindo o morro para ir para educação física, começou a bater um vento.
Ah, as minhas amigas, tudo assim, não sabe segurar o cabelo, segurava a saia, elas assim, né? Tudo assim, e eu assim, com a mãozinha aqui pra baixo segurando a saia e o cabelo aqui parado, porque não mexia. Aí a minha amiga foi me elogiar, achou que tava me elogiando e falou assim: Nossa, Marli, você que é feliz, né? O cabelo nem sai do lugar. Era assim, viu, gente? Era difícil, mas tá bom, né? Importante que agora, graças a Deus, gente, como que tá legal, né? Todo mundo se aceitando aí com seus cabelos cacheados, tá super em alta. Hoje nós é que temos o cabelo bonito. Boa noite, Márcia. Gente, então a live tá acabando. Boa noite para vocês. Muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo. Como eu falei, agora no final eu vou colocar aqui, tá? O link para quem quiser entrar no grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo. Como eu falei, eu não esqueci, eu vou colocar lá para vocês o que eu prometi. E se vocês tiverem dúvidas, por enquanto o grupo está aberto, tá, gente? Eu vou fechar semana que vem. Aí vai ficar fechado para não, né, não ficar muita coisa. Às vezes as pessoas falando, apesar que tá todo mundo super respeitando. Aí uma vez por semana eu abro, aí vocês comentam o que quiserem comentar, façam as perguntas que vocês quiserem, eu respondo, depois eu fecho, assim vai indo. Mas por enquanto tá aberto, vocês podem mandar lá mensagem para mim no grupo que eu respondo. Obrigada, Adri, eu também adorei. Obrigada, Lidiane, Iru, Cláudia, Andréia. Tribo de Judá, como que é seu nome, Tribo de Judá? Esse, esse codinome seu aí eu conheço, porque, né, nós sabemos quem é o leão da tribo de Judá. Como que é seu nome? Fala aí pra mim. Ó, eu tô aqui, gente, hoje no salão, ó. Resolvi fazer daqui. Obrigada, Lari, boa noite. Chegou atrasada. Mas ó, a live vai ficar gravada, tá bom? Aí você entra lá, depois, assim que acabar, entra e assiste. Live maravilhosa, como sempre. Obrigada, Cláudia. Fico tão feliz de vocês estarem aqui comigo, gente, porque é muito ruim. Você tá aqui falando, não tem ninguém para ouvir o que você tá falando. Magda. Ai, Magda, a gente já conversou, né? Gente, é tanta coisa na minha cabeça. E é final de ano, me perdoa, tá, Magda? É final de ano, então é muita coisa, mas a gente já conversou. Obrigada por você nos passar tanto conhecimento. Imagina, o problema é que assim, vou falar para vocês, eu tenho um pouco de dificuldade com textos, sabe? De ter o que falar certinho. Obrigada, Lari. Eu gosto muito de falar o que está na minha cabeça, o que eu já sei, o que eu vivo, o que eu faço no dia a dia. Então, até tento criar às vezes, como eu falei para vocês. Mas quando eu vejo, eu estou fazendo às vezes algo que não tem necessidade, né? Por exemplo, estava lá fazendo uma aula para quem é terapeuta capilar, que vai entender sobre fase de nascimento, crescimento, repouso e tudo mais. A live foi tão boa que ninguém quer sair, mulher. Ah, eu que tô aqui, né? Ó, falando que tem uma tagarela. Falei que já dei boa noite umas 3 vezes pra vocês. Aí depois o povo vai ver a minha live e vai falar assim, essa menina é meio doida. Já sim, Marli, verdade, Magda, desculpa, viu? Desculpa. Ó, vocês quiserem tema para as próximas lives, porque toda segunda, toda quarta-feira vai ter live 8h30 da noite. Tava até pensando, quer ver? Eu vou olhar aqui no meu calendário, dá licença um minutinho que eu vou olhar aqui para baixo. Para eu abrir aqui, ó. Nossa próxima live vai ser na segunda, dia 2 de janeiro. Quem sabe o que acontece dia 2 de janeiro? Ninguém sabe, né? Ano novo, meu aniversário! 2 de janeiro, fico mais velha. Da próxima vez que vocês me virem, eu vou estar mais velha. Já vou ter feito aniversário, dia 2 de janeiro, meu aniversário. Mas vou estar aqui, fazendo a live com vocês, porque eu prometi, toda segunda, toda quarta, 8h30 da noite eu vou estar aqui. Como é meu aniversário, vocês vão me presentear estando comigo, né, gente? Boa noite, Bruna, minha amiga lá da faculdade. Vocês vão estar aqui segunda-feira, dia 2, 8h30? Linda, linda é você, menina. A Bruna era como. Elas falavam que eram minhas filhinhas, mas elas nem falam comigo agora, viu? Era filha só na faculdade. Depois, ó, foi todo mundo viver suas vidas, esqueceu da velha aqui da turma. Lembra, né, Bruna? Que eu era chata, que gostava de estudar? Eu falei isso aqui hoje. Obrigada, Adri. Ó, então dia 2 de janeiro, 8h30 da noite, espero vocês aqui, hein? Meu aniversário, vocês não vão me deixar ficar aqui sozinha, falando sozinha, não. E aí vocês mandem para mim lá no grupo, ou mandem mensagem para mim,
dizendo qual é o tema que vocês querem da próxima live para poder estar preparando uma live especial para vocês. Apesar, como eu falei, eu prefiro falando assim, vou falando aquilo que eu já sei, que faz parte da minha rotina do dia a dia, porque faz parte mesmo, né? E eu gosto de ser assim, espontânea e falar e pronto, tá? Então, fico esperando vocês me mandarem mensagem. Boa noite, um beijo. Até a próxima live no dia do meu aniversário, 8h30 da noite, dia 2 de janeiro. Conto com vocês. Tá bom? Tchau, boa noite. Ai.